Pronto, vocês me escutam bem? Peraí, Jaqueline, porque eu achei que tinha. Que eram nomes parecidos, tá? Me perdoe se tiver escrito errado, tá bom? As Luísas, eu acho que eu fiz certo. Eu acho que eu coloquei o sobrenome. Ou não coloquei? Teve mudança de turma depois? Porque eu peguei pelo meu diário. Por isso que eu achei que estava certa a divisão aqui. Eu tô na turma certa, não tô? ADM1A. Bom dia, bom dia, bom dia. Tá? Daqui a pouquinho a gente ajusta isso aqui então pra gente poder conversar, tá bom? Deixa eu só abrir o meu diário aqui, porque aí eu confirmo com vocês se teve alguma alteração. Só um minutinho. Diários ADM1A. Pronto. Eu tô aqui com o diário, daqui a pouquinho a gente faz a conferência, tá bom? Gente, vamos lá. Antes de mais nada, me desculpem pela minha ausência nesses últimos dias, tá? Eu precisei realmente. Sim, já vou explicar, tá? Eu precisei me ausentar para resolver algumas questões familiares e pessoais, então eu até fui para Bahia resolver algumas questões mais urgentes que tinham lá. Que bom que vocês estavam sentindo falta das aulas, né? Fico feliz em saber disso, tá bom? E aí tô retomando. A gente vai agora, né, sem ausência. Vou explicar para vocês esse material que eu vou liberar para vocês lá na plataforma, né? Tem algumas páginas aqui para vocês darem uma lida, para vocês estudarem. A gente vai continuar falando um pouquinho de mitologia, mas agora com um pouquinho de um outro desdobramento. A gente vai entrar numa consequência, de alguma maneira, posso pensar assim, do discurso mítico, desse discurso fabuloso, desse discurso fantasioso, que é um pouco sobre religião e senso comum, tá? Mas antes de entrar nisso, eu quero ainda deixar com vocês alguns questionamentos, né? Eu perguntei para vocês sobre as questões dos heróis, dos vilões, como é que vocês se enxergavam, como é que vocês enxergavam esse cenário. E aí eu também vou explicar o trabalho para vocês, tá? Então, realmente, eu até gravei um vídeo, gente. Eu fui para o Rio de Janeiro primeiro, e aí eu gravei um vídeo para disponibilizar para vocês. Mas eu só consegui colocar o link do vídeo do segundo e do terceiro ano, porque eu troquei de telefone, né? Eu sou uma anta tecnológica. Eu troquei de telefone, não consegui, não fiz o backup primeiro dos vídeos de apresentação de vocês que mandaram pelo WhatsApp. Então eu mandei um recado pedindo para todo mundo enviar de novo. Então quem ainda não enviou de novo o vídeo de apresentação, me manda, porque a pessoa aqui esqueceu de fazer o backup e perdeu todo mundo, perdeu os vídeos quando trocou de perdeu o material. Eu recebi vários, tá, gente? Eu não consegui responder a todo mundo, porque foi chegando tudo de uma vez e eu tava em viagem. E aí a gente tava pegando estrada, resolvendo um monte de problema. Então eu não respondi todo mundo, ó, confirmando que chegou, tá? Mas eu acho que tá tudo certo, né? Eu pus o celular no silencioso porque começou a chegar mensagem de todo mundo, tá? Então, assim, quem já mandou, fiquem tranquilos. Se por acaso eu não localizar, eu aviso para vocês, porque eu vou pôr uma lista dos que eu recebi. Se por acaso o nome de vocês não estiver na lista, e aí vocês me falam, ó, oh, professor, eu mandei sim, tá? Que aí eu repasso o celular e vejo, se não achar, a gente pega outra vez, tá bom? E o vídeo que eu gravei para vocês, eu não consegui mandar. Por quê? Porque, além de tudo, e quem não mandou, né, me manda de novo, por favor, tá?
porque eu perdi na troca do meu celular na semana passada, eu perdi tudo que tava. Então, eu pedi para o pessoal mandar ao longo da semana passada. Então, pode mandar, tá bem? E o vídeo que eu gravei para vocês, o Google me tirou espaço. O Google falou que eu não tenho mais espaço no Drive. E aí eu precisei apagar algumas coisas para liberar espaço e acabei apagando o vídeo que eu gravei de orientações para vocês, explicando o trabalho. Tá bem eu assim, né? Aprendendo a lidar com tecnologias. Mas acontece, tá bom? Então vamos lá. Sobre o trabalho. Eu fiz um sorteio lógico, tá, gente? O que é um sorteio lógico? A gente tinha 8 grupos de trabalho. A turma de vocês ela é uma turma maior, então eu mantive os 8 temas, tá? Para a turma de vocês. E aí foi mais ou menos assim. Eu peguei lá o meu QI acadêmico, o meu diário, tá? E aí eu fui assim de 1 a 8 e em sequência, né? Então acompanha comigo aí para ver se está tudo certo. Amanda no grupo 1, Ana Júlia Siller no grupo 2, Ana Júlia Berger no grupo 3. Analice 4, Arthur 5, Bárbara 6, Bruno 7, Carlos 8. Aí depois vem o Danilo, a Eduarda, a Elane, a Luísa, a Enza, o Gabriel e a Gabriele. É isso mesmo que está nessa ordem? Tá? Só para vocês entenderem. E eu acho que tá certo, né? Aí, em vez do Enzo, é Enza, desculpe, tá, Enza? Desculpe na hora da digitação. Então, foi repassando, tá? Tudo isso aí com vocês. Então, pelas ordens... Tem nada não, Gustavo. Pode fazer e manda, tá? Só confere aqui. Eu vou pegar a ordem aqui e conferir, então... É Luísa, que vocês falaram que tem duas, né? Deixa eu só conferir, então, qual grupo que é qual. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. A Luísa Carla é no 5 e a Luísa de Oliveira é no 6. E aí a gente vai lá, então... Grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5. Mitologia Oriental é a Luísa Carla Efgenzen. E a Luísa de Oliveira Martins está no grupo de Mitologia... Uai. Tá faltando a outra Luísa? Só pus uma. Tá faltando. Agora que eu vi. Você trocou de sala, Luísa? Tá faltando uma Luísa. Luísa, eu pulei você. Como o último grupo, que é o dos mitos bíblicos, ficou menorzinho, você pode ficar no último grupo, por favor, então? Que eu vou refazer aqui, ó. E aí aqui a gente tem ainda a Luísa. É a Luísa de Oliveira. A Luísa de Oliveira fica nesse último grupo, tá? E aí a Luísa Zen fica no primeiro, naquele que já estava citado, que é o de mitologia oriental. Pode ser? Tá? Só pra gente confirmar. Então a Luzia Carla Efgen tá no mitologia oriental e a Luzia de Oliveira fica no grupo dos mitos bíblicos, tá? Letícia, deixa eu só localizar o seu grupo aqui. Qual que é o seu grupo, Letícia? Eu da mitologia romana.
Provavelmente é uma aluna que ela está sem acesso ao material das aulas, tá? Neste caso, vocês assim não precisam se preocupar, porque eu acho que ela não está assistindo a aula pela internet, ela está recebendo material impresso, tá? Como eu fiquei na dúvida se tinha alguém ou não, tá? Vocês fazem o trabalho normal, só confirma para mim se é isso mesmo. Se ela for uma aluna que não estiver acessando as plataformas, beleza, porque aí eu vou passar um outro trabalho para ela, tá? Eu passo do mesmo conteúdo para ela fazer na casa dela e me mandar por escrito, tá? Vocês podem ficar despreocupados, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma questão. E aí, gente, vocês são primeiro ano, vocês estão se conhecendo agora, também se conhecendo pela internet. Alguns de vocês já tinham contatos das escolas anteriores, de onde vocês estudavam, tá? Seria sempre mais fácil fazer trabalho com os coleguinhas. Como a gente não está encontrando com ninguém, né? Então a gente vai fazer tudo pela internet, faz pelo WhatsApp, já pega o WhatsApp do coleguinha do grupo, já organiza um grupinho aí para vocês montarem o trabalho de vocês, tá? Eu vou dar um prazo maior, tá, gente? Eu vou estender o prazo para vocês até o dia 30 de junho. Então vocês vão ter até o final do mês para organizar isso, tá? E aí, lembrando, o que que é o trabalho de vocês? Do que a gente vai falar neste trabalho de vocês? Vocês vão fazer uma pesquisa orientada de mito genealógico, tá? Então, olha lá. No grupo de vocês, identificou o assunto, o tema. Vocês vão buscar, então, vão pesquisar. E aí, basicamente, é a internet, porque a gente não tem muitas outras fontes. Eu não sei se vocês têm acesso a livros e tal. Tem gente que vai pesquisar na Bíblia, por exemplo. Tem gente que vai pesquisar na Ilíada de Homero, na Teogonia de Hesíodo, mas eu não sei se vocês têm acesso a esses livros. Então, na dúvida, vamos para a internet, mas assim, gente, tentem pesquisar mesmo, videozinhos, tentem assistir, tem um monte de vídeo no YouTube sobre mitologia. Tem muita coisa bacana na internet sobre as mitologias. Tá? E tem PDF dos livros, Sofia, exatamente. Tá? A maioria deles tem PDF de quando a gente está falando de mitologia, tá? E no caso, por exemplo, da mitologia nórdica, tem até quadrinhos mesmo, né? Algumas dessas mitologias já tem quadrinhos hoje. O que vocês vão pesquisar? Os mitos de origem. Como é que as coisas surgiram? Como é que surgiu o mundo, tá? Como é que a narrativa deste lugar para onde vocês foram designados, né, tenta explicar a origem do mundo e a origem do mal. São duas coisas que eu quero que vocês pesquisem, tá? Como é que acontece o mal e como é que o homem se relaciona, ou como é que o homem é castigado a partir dos erros, né, a partir do pecado, a partir do seu exagero. Como é que existe entre aspas, um castigo divino, né? Os exemplos mais fáceis estão lá na mitologia grega, por exemplo, com Prometeu e Pandora, e na mitologia bíblica, né, o castigo depois da maçã, né, de que Eva caiu em tentação e aí vão ser expulsos do paraíso e etc. Tá? Então eu quero que vocês tentem identificar. Como é que, por exemplo, vou pensar a Bíblia, como é que Deus criou o mundo? Vocês vão apresentar essa narrativa pra gente, a origem do mundo, a origem do homem, da mulher, do mal, dos castigos, da liberdade, etc. Mitologia grega, vamos falar um pouco da origem dos deuses, né? Quem são os deuses, como é que começou, é um pouquinho do que está lá em Hesíodo, né? No início era o caos, do caos surgiram Gaia, né? Depois Urano, e Gaia e Urano conceberam, e por aí vai. Né? Prometeu e Pandora, e isso em cada um dos mitos. Vocês vão pesquisar para mim a origem. Como é que a mitologia romana explica a origem das coisas e a origem do mal? Como é que a mitologia egípcia explica a origem das coisas e a origem do mal? Tá? E aí por aí vai. Quem está com mitologia oriental pode ser qualquer mitologia oriental. Tá? Vocês podem ir para a China, vocês podem ir para o Tibete, vocês podem ir para o Japão antigo, tá? Fica a critério de vocês. Vocês podem ir lá para Moana, por exemplo, lá fora,
né? Para as ilhas do Índico, né? Quem tá com mitologia, mitos e lendas brasileiros, tá? Aí fica à vontade para explorar todos aqueles personagens que agora a série da Netflix também está usando. E eu acabei de esquecer o nome agora da série da Netflix. Ai, como é que é o nome? Cidade Invisível, tá? Lúcifer tem alguns mitos bacanas para quem tá pensando a ideia dos mitos bíblicos, né? Mas para quem vai pesquisar mitos e lendas brasileiros, chama Cidade Invisível, tá? Que é a série da Netflix, que vale super a pena assistir, que fala da Cuca, do Saci, do Caipora. Eu não vi ainda, hein? Sem spoiler, por favor. Tá? Mas eu já sei que o menino morre, né? E que Deus vai aposentar. Vamos lá. O Lúcifer brinca com uma coisa que sempre foi mito na igreja, por exemplo, né? Que é a ideia de que o anjo Gabriel é sempre bonzinho e Lúcifer é malzinho. E, na verdade, né? Quem já assistiu os Irmãos Winchester lá na Supernatural, tá? E em outras histórias, sabe que o negócio não é bem assim, né? Que o Gabriel ele tem um negócio meio perigoso envolvendo o Gabriel sempre, tá? É da poética. Esse eu não conheço, Sofia, tá? Esse eu não conheço. Mas assim, fiquem à vontade. Se você tiver, pode até me mandar. Se você tiver em PDF, manda pra mim, tá? O seu pai que é filósofo, Sofia, fiquei na dúvida, né? Se tiver, manda pra mim que eu dou uma olhada e compartilho com os colegas. Eu lembro que tinha um pai de algum colega de vocês aí que era filósofo também. Tem um monte desses livros em casa. Tá? E aí, gente, ó, pesquisa mesmo, tá? E aí vocês vão organizar uma apresentação. Nessa apresentação, usem a criatividade de vocês. Vocês podem fazer ilustrando, vocês podem desenhar os bichinhos, depois fotografar e montar um mini filme, tá? Eu não sei se tem Gabriel na nossa sala, não. Tem Gabriel Vesper e tem a Gabriele. tem sim. Uh, Me manda o de português, Sofia. Eu não tô com cabeça para ler inglês, não. Tá? Pode mandar no meu WhatsApp. E aí, gente, ó. A apresentação fica a critério de vocês. Vocês podem montar um vídeo, vocês podem fazer narração, vocês podem desenhar lá os bichinhos, né? Supondo lá Zeus, Afrodite, desenhou aí quem é bom de desenho, quem é bom de artes, né? Faz o desenho, aí faz uma historinha animada, né? Um filme de animação, de fotografia, de pular os quadros, né? Ou faz uma apresentação direto, ou cada um grava um videozinho fingindo que é um deus, por exemplo, e aí fala um pouquinho do seu papel na história. Supondo tem 5 pessoas no grupo, cada um é um deus ou uma deusa, fala um pouco. Criem um roteiro, criem uma história, tá? Não precisa ficar ao pé da letra lá no Homero, no Hesíodo, né, na Bíblia. Contem do jeito de vocês, como é que vocês estão entendendo esses mitos de origem, tá? Tentem explorar as pessoas que não têm contato. Gente, aí é que tá assim. Tem alguns estudantes que ainda estão sem acesso ao material, né, online, ao AVA e etc. Eu não sei se vocês têm o WhatsApp da turma. Então, assim, tentem montar um grupinho do WhatsApp de vocês, ou um e-mail, ou pega um telefone, alguma maneira de vocês entrarem em contato. Vocês não precisam se encontrar para fazer o trabalho. Vocês conseguem fazer pesquisas, marcam uma reunião no Meet, marcam uma reunião depois em algum lugar pelo Google, né, conversa. Vocês já conseguem usar. Vocês sabem usar o PowerPoint compartilhado?
né, que vocês colocam no Drive, compartilha, que dá para editar junto, né? Tem algumas opções para vocês trabalharem. Pode fazer com uma apresentação de slide, pode usar o Prezi, tá? Então aí tem uma plataforma legal que vocês podem acessar como estudante. Tem o Canva, que vocês podem acessar também como estudantes. Basta usar o e-mail. Você já tem e-mail do IFES? Vocês já fizeram e-mail institucional? E-mail com o @IFES para vocês? Ou vocês não receberam ainda? Não, tá. Então esquece, tá? Mas se eu não me engano, tem tanto o Canva quanto o Prezi, vocês têm acessos gratuitos inicialmente, tá? Se vocês colocam que são estudantes, eu não sei como é que ele vai confirmar depois que vocês são estudantes, mas se eu não me engano, vocês conseguem ter um período gratuito de testes. E são plataformas super interativas de montar apresentaçãozinha e tal. Vale super a pena, tá? Tanto o Prezi quanto o Canva. E tem o PowerPoint, né? O famoso PPT, que são os slides, né? Aí vocês podem fazer filme, pode fazer podcast, um podcast com os deuses do Olimpo, né? Zeus falando lá com Hera, né? Com Afrodite, etc. Gaia conversando com Urano e Cronos e Zeus, né? Fica a critério de vocês, tá? Usem a criatividade, tá? Lembrando que quando a gente fala de mito, a gente está falando de imaginação, de fantasia, de um discurso fantasioso. Então soltem a criatividade de vocês, tá bom? Prazo, 30 de junho. Vocês têm aí ainda 15 dias para fazer tudo, tá? Para entregar, tem mais 2 semanas, né? Para finalizar todo o processo. Tem mais de 2 semanas, na verdade, né? Então dá tempo de vocês fazerem com calma. Porque, gente, achar o mito, achar a narrativa não é difícil. O mais difícil é vocês organizarem um roteiro e a apresentação, tá? Mas quem tem criatividade, faz, tá? Imagina aí, ó, como é que poderia ser um podcast com esses deuses, como é que poderia ser um vídeo, como é que poderia ser uma apresentação, como é que poderia ser uma ilustração, tá? Brinca, né? Pega um lençol aí, ó. Quem é do povo grego, por exemplo, e romano, pega um lençol branco, veste o lençol, amarra, coloca uma coroa de louro na cabeça e finge que é um deus grego ou uma deusa grega aí, tá? E começa a brincar mesmo, tá, gente? Ô, Rafaela, quando a gente tá em aula presencial, eu brinco com teatro, né? Eu escolho alguns mitos e aí eu divido os grupos para a galera fazer teatro, né? Para a galera apresentar os vídeos lá de maneira teatral mesmo, no palco. Mas como não está presencial e a gente não está podendo aglomerar, então a gente precisa de que vocês usem a criatividade e imaginação para fazer uma apresentação bacana, tá? Dessa vez vocês escaparam, mas o ano que vem, se Deus quiser, não vai ter mais pandemia. E aí a gente vai morrer de vergonha todo mundo junto. Vergonha, a gente já vai aprendendo, assim, ainda mais vocês que são administração. São de administração. Vergonha, a gente pode até ter, mas a gente não deixa ela aparecer. Óleo de peroba, a gente usa na cara e finge que a cara é cara de pau e vai na cara dura, tá? Deixa a vergonha pra trás, tá? Gente, geralmente é pra escola toda quando a gente faz essas coisas, né? Tem um monte de atividade, assim, um monte de coisa que a gente gosta de inventar, né? De vez em quando eu arrumo umas confusão, né? Tinha aluno que me xingava horrores, mas no final das contas todo mundo se divertia com essas questões da gente fazer teatro, da gente dançar, da gente cantar, né? O professor de dança da escola onde eu dava aula, por exemplo, ele fez quase um dança dos famosos, assim, ele fez uma competição de dança na escola, pôs todo mundo para dançar tango, balé, né, forró, né? Você dividia o povo em grupos, assim, ó, e cada dupla tinha que apresentar um tipo de dança, né? Só para vocês terem noção. Então, ideias a gente tem muitas. O problema é que a gente não pode fazer agora porque a gente não pode se encontrar. Então deixa pro ano que vem que as coisas vão estar melhores, tá bom?
E até lá, todo mundo que vai fazer árvore vai começar a aprender a balançar os braços aí, para a gente ter movimento, pelo menos para as folhas balançarem, tá? É isso. Sobre o trabalho, vocês entenderam? Que é para usar a imaginação e criatividade? Porque no final das contas, gente, o que a gente precisa é comparar esses discursos. Comparar essas narrativas. Elas são diferentes, mas no final parece que elas querem dizer a mesma coisa, tá? E aí, por que eu quero que vocês leiam ao longo dessa semana este texto? Este texto aqui vai falar de filosofia e outras formas de pensar. Fique tranquila, Rafaela, a gente começa assim mesmo. A gente fala uma palavra, depois uma segunda palavra, daqui a pouco a gente dá conta de fazer uma frase completa, um texto completo, né? Pronto, daqui a pouco a gente abre a boca igual o professor e não cala mais. Vai desembestado até o fim do mundo, tá? Fique tranquilo. Vamos lá. Filosofia e outras formas de pensar. Eu ainda não apresentei formalmente para vocês o que é filosofia, para que serve filosofia, como é que a filosofia surge, como é que a filosofia acontece, o que acontece enquanto a gente está estudando filosofia. Né? São 15 pontos, Amanda, tá? E aí o restante, os outros 15, é isso mesmo, né? 15. É 35, 30, 35, 35, exato, 30. Então, 15 pontos aqui, os outros 15 a gente divide no primeiro vídeo, nas atividades que vocês fizeram. Quem não fez atividade, sinaliza para mim que eu abro atividades para vocês, tá? E aí a gente vai fazendo, tá bom? Lembra que eu disse que a gente não ia fazer prova, assim? Pelo menos por enquanto a gente não tem prova. É uma atividade mais lúdica mesmo para vocês. Prova é um pouquinho mais para frente, tá? Então aqui, ó. Eu ainda não formalizei um conceito de filosofia, tá? Então, se eu fosse pegar bem no significado da palavra, ao pé da filosofia vem filos e sofia. Filos, que vem da filia, né? Que é um tipo de amor, uma amizade. E a sofia, que é o conhecimento. Então, o filósofo é o amigo, é o amante do conhecimento. É aquele que deseja aprender. Ou, como diria Sócrates, é aquele que reconhece que não é sábio, que não sabe tudo e que se coloca na disposição de aprender, tá? Mas a filosofia é muito mais do que isso, tá? E usando uma expressão já comum na própria filosofia, né? A gente não ensina filosofia para ninguém. A gente ensina a filosofar. A gente aprende a filosofar juntos, tá? Porque uma coisa é eu decorar a história da filosofia, decorar nome de filósofo, decorar nome de livro, decorar conceito. Outra coisa é eu ter ideia desses conceitos, dessas histórias e começar a aprender a refletir. E dar conta de refletir por conta própria. Né? Pensar com a minha própria cabeça. Eu acho que essa é a grande questão e a grande lição da filosofia. Cada um começar a pensar com a própria cabeça e a refletir sobre uma série de coisas que, em geral, a gente não se pergunta, a gente deixa despercebido, tá? Mas antes de entrar nisso, a gente vai comparar 3 coisinhas. Mitologia, que é uma primeira tentativa de explicar a realidade, né? Ou seja, a gente é curioso. E aí a gente, de onde vêm as coisas? O que é isso? O que é o amor? O que é a vida? O que é a felicidade? Né? A gente é curioso. E aí as primeiras respostas, elas vão ser fantasiosas e da imaginação, né? Do âmbito do mito, né? Do âmbito da fantasia. Né? São coisas que parecem muito sem pé nem cabeça, que envolvem coisas sobrenaturais, divindades, deuses, heróis e etc. Tá? E aí, a partir dos mitos e da relação dos homens de um determinado lugar com essas histórias, a gente começa a cultivar religiosidade. Tá? Então, o que é a religiosidade? É o modo como a gente começa a estabelecer rituais a partir dos mitos e aí a gente começa a acreditar neles de verdade. A gente começa a cultivar e a cultuar e a acreditar naquelas histórias que foram contadas. Então, na Grécia, por exemplo, as pessoas acreditavam em Atena, acreditavam em Zeus.
né? Para quem é cristão, a gente começa a acreditar no que está na Bíblia. Para quem é, né, muçulmano, né? Para quem segue os livros da Bíblia, a gente começa a acreditar que aquilo que está escrito ali é verdade, né? Para quem é oriental, começa a cultuar lá Buda, né? A Shiva e etc. Porque a gente começa a acreditar que aquelas histórias que foram contadas, elas são verdadeiras, elas fazem sentido. E aí a religião começa a estabelecer o quê? Dogmas, rituais, hierarquias, regras morais, regras de controle, né? A partir de uma vivência com aquilo que é sobrenatural e que está lá no mito, por exemplo, tá? Então, além do mito e da religião, a gente ainda tem uma outra coisa que é comum a isso, que é o que a gente chama de senso comum, de opinião. A opinião do dia a dia, a opinião corriqueira, aquela opinião que não foi investigada ainda. Alguém levantou com dor de barriga, né? E aí a mãe falou assim: toma um chá de boldo, toma um chá de umburana, né? A mãe aprendeu aquilo com a mãe dela, que aprendeu com a mãe dela, né? Que tomar um chazinho resolvia. Ninguém foi para a escola de farmácia investigar se um chá de boldo resolve. Melhora, rapaz. Chá de boldo melhora tudo, só não melhora mau humor. Né? Porque quem não gosta de coisa amarga fica pior ainda, né? É isso, tá, gente? O senso comum é aquele conhecimento que a gente vai aprendendo, passando de geração em geração, e a gente não questiona. É aquele negócio que a gente faz quase no automático, tá? É mais ou menos isso que é o senso comum, tá? E o que essas três coisas têm relacionadas, né? Tudo é uma maneira de tentar explicar, e aí a gente vai começar a aprender diferenças entre imaginação, fantasia, opinião, crença e conhecimento. A filosofia, ela está muito ligada ao conhecimento em si, a fazer ciência, a investigar logicamente os discursos, a coerência, né, as explicações racionais, tá? E um conhecimento investigado, né, racionalizado, dialogado, ele tem um espaço maior que o da mera opinião, que o da mera crença, da mera conjectura, da mera imaginação. Lógico que não dá, e aí é o mais importante, não dá para a gente simplesmente racionalizar tudo sem imaginação, sem fantasia, sem poesia, né? Sem o lado lúdico. Por isso que eu quero que vocês foquem nesse momento em entender a importância da imaginação, da fantasia, da poesia, da beleza, né? Disso que de alguma maneira nos encanta, nos seduz, né? Porque imagina se todo o discurso fosse lógico, se fosse um discurso duro, né? Se tudo fosse aquele texto, um monte de palavra difícil, né? Um monte de coisa, e a gente não conseguisse rir, a gente não conseguisse usar a imaginação para entender o que estão falando, né? Apelar para o nosso poder visual, de construir imagens, tá? O que é um bom livro de romance, uma boa ficção, né? Que depois geraram vários bons filmes, por exemplo? São histórias que você vai lendo e você vai usando o seu poder de imaginação para visualizar aqueles personagens, aquelas histórias, tá? Tudo isso é feito, então, de um início para tentar explicar a realidade. Em algum momento eu começo a acreditar nisso, que foi a minha explicação. E daqui a pouco eu vou investigar ou não isso no que eu acredito, tá? Por exemplo, quer uma explicação mais doida, mais sem pé nem cabeça do que falar que a Terra é plana? Tem gente que acredita, gente, que a Terra é plana. Eu já ouvi cada história, mais maluca que a outra, né? Uma história, por exemplo, da Covid. Não, Covid não existe, esse negócio é a mídia que inventou.
né? E aí daqui a pouco vem outro e fala assim, não, a Covid foi feita lá no laboratório na China, porque a China quer ganhar dinheiro. Aí o outro vira e fala assim, não, foi os Estados Unidos que fez, colocou escondido lá na China, para culpar a China, que inventou um vírus, para depois justificar uma guerra entre os Estados Unidos e a China, porque já acabou a guerra com o Iraque, ninguém lembra do Iraque mais, e aí o povo fala cada história que eu falo assim, nossa, poder de imaginação do povo, né? Teoria de conspiração, imaginação, tudo isso, gente, é assim. Tem essa origem de uma coisa. A Covid começou. E aí, a gente quer entender a Covid. As primeiras respostas que o povo vai dar, vai tudo apelar para a imaginação. E aí é cada história, cada uma mais maluca do que a outra, tal qual dizer que a Terra é plana e etc. Minha filha, o que mais tem é disso na internet. Depois da época de internet, o que mais tem é informação maluca. E aí, gente, essas informações malucas, que é como se fosse um mito. Tem gente que começa a acreditar. Quando você começa a acreditar, é quase como se você começasse a construir uma religião. Porque dentro da religião, você já não discute algumas verdades, porque aquela verdade é pronta. Ou você aceita aquilo, ou você não faz parte mais dessa religião, né? Que é o que a gente vai chamar de dogma. A pessoa não aceita que alguém discuta com ela, porque ela tem a verdade e pronto, acabou, né? Então eu tenho um mito, uma opinião, e daqui a pouco eu vou solidificando, começando a construir uma crença, eu acredito naquilo. Mas tem gente que fala assim, olha, a sua opinião é até bacana, eu até respeito que você acredite, mas a gente precisa investigar. Eu preciso fazer ciência, eu preciso entender o que é esse vírus, como é que ele surge, porque tem um monte de vírus que estão na natureza. E à medida que o homem vai aproximando da natureza, tomando lugar da natureza, se aproximando de animais, de uma vida selvagem, trazendo isso para dentro das cidades, aquilo que é natural passa a ser um estranho neste mundo que é o mundo das cidades, o mundo dos homens e etc, né? E aí, por exemplo, já teve gripe aviária, gripe suína, um monte de outras doenças, né? Que já existiam na natureza em outros animais e que depois, com o contato com os humanos, passaram a fazer parte da vida humana, né? Então eu preciso investigar a origem, entender o que é. E aí, gente, tem um monte de gente que diz, não precisa, porque Deus me protege, eu acredito em Deus, essa doença não vai me pegar. Aí a pessoa sai sem máscara, faz o diabo a quatro, né? Aí depois vai pra UTI e fala, oh Deus, por que eu tô aqui, né? A ciência tá lá. Gente, olha, a gente não entendeu a doença ainda, então tem que usar máscara, tem que se proteger, tem que vacinar, que a única coisa que realmente vai funcionar é usar máscara, manter distanciamento e vacinar, né? Uma velocidade absurda conseguiram desenvolver vacina, aí uma hora parece que a vacina funciona, a outra não funciona, uma funciona mais que a outra. Gente, isso é investigação, processo científico. É mais ou menos essa a escala de teoria de conhecimento, em que a gente começa com mito, opinião, passa pelas crenças, passa pelo senso comum, pela opinião generalizada, e aí a gente começa a fazer filosofia, a fazer ciência, a fazer investigação. Tentar provar por A mais B porque C não é D. Para quem aí já teve teoria de conjuntos em matemática, não sei se vocês estão estudando conjuntos em matemática, né, iniciação de lógica abstrata, né? E pra você ter noção, Ana, sabe onde é que eu uso ivermectina? No rosto. A minha dermatologista mandou fazer uma pomada que é para matar uns bichinhos que ficam na pele. Aí eu fico pensando, ai ai, né? Mas é aquela coisa, né? Tem gente que acha que tomar água com açafrão protege. Tem gente que acha que tomar água com limão todo dia de manhã protege. Tem gente que acha que só rezar resolve. É achismo, é opinião, é crença, não é conhecimento de embasamento científico. E quando a gente fala de saúde, de lidar com a vida e a saúde das pessoas,
A gente não pode tomar decisões baseadas em opiniões e conjecturas e fé e crença. A gente tem que se basear em ciência, naquilo que a gente consegue entender, quantificar, qualificar e justificar. Traduzindo, filosofia é ciência, filosofia é racionalizar, filosofia é investigar. É. Gente, aí bebe vinagre porque mata o vírus na garganta. Aí daqui a pouco o outro fala assim, não, mas pega, até pelo peido pega Covid. Vai colocar supositório todo mundo agora para proteger do Covid? Ai, ai. Né? Às vezes é só rindo mesmo para a gente entender certas questões, tá? Mas o que eu quero dizer para vocês? Todos esses mitos que a gente está estudando, eles têm uma coisa em comum. Eles estão tentando explicar no seu tempo, no seu lugar, no seu espaço geográfico, a realidade. A relação dos homens com a realidade. Depois disso, cada povo desenvolveu uma certa religião. Então a gente tem religiões lá no Egito, a gente tem religiões na Índia, na China, no Japão, a gente tem um monte de religiões no Brasil, a gente tem religiões em diversos lugares. Boa parte dessas religiões, elas estavam vinculadas aos mitos, mas depois deixaram de se vincular. Por quê? Porque a gente começou a ter guerras entre as religiões e entre as narrativas. A gente começou a ter um momento em que alguém disse assim, não, a minha verdade é melhor do que a sua. Os dogmas religiosos começaram a defender que uma opinião era melhor do que a outra e a sobrepor opiniões e tal. Aí a gente tem desrespeito generalizado e solidificação de um sem número de religiões. A gente teve, então, uma igreja católica que dominou o mundo, subjugando uma diversidade de interpretações mitológicas e religiosas. Pra vocês terem noção, a igreja católica, quando ela assume o poder, né, ela é elevada ao poder por uma questão política em Roma, né, na Roma Antiga, né, a Roma Antiga que era basicamente pagã, não cristã, né, e aí de repente os imperadores romanos começam a perceber que tem gente demais começando a acreditar no Cristo, então para dominar as pessoas eu também digo que eu sou cristão e aí trago isso para mim, né? E aí a gente tem todos os movimentos de reforma, contra-reforma, expansão, né? A Igreja Católica, por exemplo, começou a dar nome de santo para um monte de divindade de outras religiões, né? Santos que eram deuses pagãos, deuses gregos, romanos, egípcios, que começaram a receber nome de santo, né? Aí depois disso a Igreja Católica tem um racha, a gente tem calvinismo, luteranismo e etc, as reformas, né? Porque a igreja era contra ganhar dinheiro, mas só ela que ganhava e vendia espacinhos no céu. Então a gente tem uma série de problemas vinculados às religiões e às histórias das religiões. Por isso que depois vamos diferenciar crença de fé. Crença está vinculada à religião, ao humano da religião, às regras da religião. A fé está propriamente vinculada ao divino, ao sobrenatural, à esperança em um ser que não é humano, né? E aí parece que cada vez mais a necessidade de um ser, de uma divindade ou de um herói para nos salvar da gente mesmo, já que a gente se transformou em monstros nesse planeta, né? Então, tudo isso para a gente pensar, para a gente refletir. Leiam esse texto, tá? No finalzinho tem indicação de filme, indicação de livro, tá? Para vocês sobre essas diversidades, essas diversas formas de pensar que antecedem de alguma maneira e culminam na filosofia. A gente tem desde Ilíada, Odisseia, Percy Jackson, né? Indicações de leitura. Vou colocar hoje, tá, Jaqueline? E vou subir o vídeo da aula gravada no YouTube também, tá? E também tem filmes, tá, gente? E aí, Fúria de Titãs, os próprios Percy Jackson, os Harry Potter, Senhor dos Anéis, os filmes de heróis da Marvel, da DC, tudo isso, né? Tá cheio de série na Amazon, na Globoplay, na Netflix, no YouTube, sobre mitologia.
procurem, pesquisem, tentem entender. E aqui também vai uma indicação de leitura, que é a questão da Malala, né, que ficou um personagem. Ah, esse sim é legalzinho também, tá, Sofia? Vale a pena, ele resume bem, vale super a pena dar uma olhada nesse livro, né? Que conta de não só mitologia grega, mas outras. Você pode até compartilhar com os colegas depois, se você tiver, ou quem puder acessar em PDF. E aí, quem quiser, tá, gente? Dê uma olhada na história da Malala, que a gente vai falar, né? Sobre essas questões do conflito religioso, de diferentes opiniões sobre a vida, sobre a religiosidade, da falta de respeito e da necessidade do respeito, e por aí vai. Tá bom? Indicação feita de leitura, leiam, estudem, se organizem para os trabalhos e a gente se vê semana que vem, tá bom? Boa semana, gente. Um grande abraço para vocês. Fiquem bem. Valeu. Obrigado. Bom almoço para vocês também. Eu vou comer rapidinho que eu tenho aula 12h50 ainda. Tchau, tchau. Um abraço. Eu vou encerrar aqui para eu pausar a gravação. Um abraço. Tchau.